O Banco Santander possui uma série de procedimentos e políticas que visam garantir a segurança, a transparência e a eficiência em suas operações. Esses procedimentos abrangem diversas áreas, desde o relacionamento com clientes até a gestão de riscos e conformidade com regulamentações. Relacionamento com clientes. O Santander adota uma política institucional que define diretrizes para o relacionamento com clientes e usuários de seus produtos e serviços. Essa política busca alinhar os objetivos estratégicos do banco com os valores organizacionais, promovendo uma relação baseada em ética, responsabilidade e transparência. Além disso, o banco oferece capacitação para seus colaboradores e parceiros, garantindo que estejam aptos a atender às necessidades dos clientes de forma eficiente e segura. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, PLDFT. O banco segue rigorosamente as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e outras autoridades reguladoras. Isso inclui a implementação de políticas e procedimentos para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Todos os colaboradores e correspondentes do Santander passam por treinamentos específicos para identificar e reportar atividades suspeitas. Proteção de dados e privacidade. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, o Santander reforçou suas políticas de proteção de dados. O banco adota medidas técnicas e organizacionais para garantir a segurança das informações de seus clientes, respeitando os princípios de transparência e confidencialidade. Contratação de correspondentes. Os correspondentes do Santander são pessoas jurídicas autorizadas a oferecer produtos e serviços do banco. Para atuar como correspondente, é necessário cumprir uma série de requisitos, incluindo certificações específicas e adesão ao Código de Conduta do banco. Esses correspondentes desempenham um papel crucial na ampliação do alcance dos serviços do Santander, especialmente em áreas onde o banco não possui agências físicas. Gestão de riscos e conformidade. O Santander possui uma estrutura robusta de gestão de riscos, que inclui a supervisão de prestadores de serviços e a adoção de políticas de gerenciamento de riscos consistentes. Isso garante que todas as operações do banco estejam em conformidade com as regulamentações vigentes e com os padrões éticos estabelecidos pelo grupo. Esses são apenas alguns exemplos dos procedimentos adotados pelo Santander para garantir a excelência em seus serviços. Ainda não consigo gravar áudios, mas posso explicar detalhadamente sobre as normativas relacionadas ao recebimento de valores milionários no Santander. O Banco Santander, assim como outras instituições financeiras, segue normas rigorosas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, pela Receita Federal e por outras entidades reguladoras para gerenciar transações de grande valor, como recebimentos milionários. Estas normas têm como objetivo garantir segurança, transparência e conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Aqui estão alguns pontos importantes. 1. Identificação do cliente, KYC. Antes de realizar qualquer transação milionária, o banco exige que o cliente esteja devidamente cadastrado. Isso inclui o fornecimento de informações pessoais, como documentos de identificação, comprovante de residência e a comprovação da origem dos recursos. O processo de Conheça Seu Cliente, KYC, na sigla em inglês, ajuda a evitar fraudes e atividades ilícitas. 2. Comprovação da origem dos recursos. Para recebimentos milionários, o banco solicita documentos que comprovem a origem dos fundos. Por exemplo, se os recursos são provenientes da venda de um imóvel, será necessário apresentar o contrato de compra e venda, além de outros documentos relacionados. Essa é uma medida preventiva para evitar lavagem de dinheiro. 3. Monitoramento e comunicação ao COAF. Transações com valores elevados são monitoradas automaticamente pelos sistemas internos do banco. Caso alguma transação seja considerada suspeita, o Santander pode comunicar o caso ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, cumprindo suas obrigações legais. 4. Declaração de Imposto de Renda. O recebimento de valores milionários deve ser declarado na Declaração Anual de Imposto de Renda, conforme exigido pela Receita Federal. O banco fornece os comprovantes necessários para que o cliente possa realizar a declaração de forma correta. 5. Limites e aprovações internas. Dependendo do valor da transação, pode ser necessário o aval de gerentes ou diretores do banco. Isso garante que todas as etapas de segurança e compliance sejam seguidas. A declaração de imposto de renda é um dos principais instrumentos utilizados pela Receita Federal para acompanhar e regularizar a movimentação financeira dos cidadãos brasileiros. Quando se trata do recebimento de valores milionários, é essencial que esses montantes sejam devidamente registrados na declaração anual. Vamos explorar esse tema em profundidade. 1. Obrigatoriedade de declaração.
A legislação tributária brasileira exige que todos os contribuintes que recebam rendimentos, possuam bens ou realizem operações financeiras acima de determinados limites informem essas movimentações na declaração de imposto de renda. Isso inclui, especialmente, o recebimento de valores milionários provenientes de diversas fontes, como vendas de imóveis, heranças, doações, ganhos de loteria, investimentos ou qualquer outro tipo de transação. 2. Classificação dos rendimentos. Os valores milionários devem ser classificados corretamente na declaração, conforme sua origem. Rendimentos tributáveis são aqueles que estão sujeitos à tributação, como ganhos obtidos com venda de bens acima do custo de aquisição ou lucros auferidos em negócios. Rendimentos isentos ou não tributáveis incluem, por exemplo, recebimentos provenientes de heranças ou doações até determinados limites. Rendimentos exclusivamente tributados na fonte abrangem prêmios de loteria, onde o imposto já é recolhido antes de o valor ser repassado ao beneficiário. 3. Comprovação de origem. Ao declarar valores milionários, é fundamental apresentar documentação que comprove a origem desses recursos. Isso pode incluir contratos de compra e venda, escrituras públicas, em casos de imóveis, certificados de premiação, no caso de loterias, documentos de partilha de bens, no caso de heranças. Essa comprovação ajuda a evitar questionamentos ou problemas com a Receita Federal. 4. Recolhimento de impostos. Dependendo da natureza do recebimento, pode ser necessário realizar o recolhimento de impostos relacionados. Por exemplo, na venda de imóveis, o ganho de capital é tributado. Em doações ou heranças, pode haver incidência de ICTM, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação. A correta declaração permite que o contribuinte regularize sua situação fiscal, evitando multas ou outras penalidades. 5. Consequências da omissão. Não declarar valores milionários ou declarar de forma incorreta pode gerar problemas com a Receita Federal. A omissão de informações pode ser interpretada como tentativa de evasão fiscal, resultando em multas que podem atingir até 150% do valor devido, processos administrativos e, em casos mais graves, criminais, bloqueio ou restrição de bens e valores do contribuinte. 6. Atenção aos detalhes. Para evitar erros, é recomendável utilizar um contador ou profissional especializado em impostos. Revisar todas as informações antes de enviar a declaração. Usar os sistemas disponibilizados pela Receita Federal para cálculos automáticos de ganhos de capital e impostos. Conclusão. O recebimento de valores milionários é um evento significativo e requer atenção especial ao cumprir as obrigações fiscais. A declaração correta não só evita problemas legais e financeiros, como também demonstra responsabilidade e transparência na gestão dos recursos. Não declarar valores, especialmente rendimentos significativos, como valores milionários, pode resultar em uma série de penalidades severas aplicadas pela Receita Federal do Brasil. Estas penalidades são previstas para assegurar que todos os cidadãos cumpram com suas obrigações fiscais e que o sistema tributário seja administrado de forma justa e transparente. Vamos entender melhor as implicações dessa omissão. 1. Multa por omissão ou erro na declaração. Uma das penalidades mais comuns é a aplicação de multas por omissão de rendimentos ou erros nas informações prestadas. Essas multas podem variar dependendo da gravidade e da natureza do problema. Multa de 20% sobre o imposto devido. Essa penalidade é aplicada no caso de omissão de rendimentos que resultem em imposto a pagar. Multa por falta de entrega da declaração. Se o contribuinte não apresentar a declaração dentro do prazo estabelecido, será cobrada uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. 2. Multa qualificada. Se for constatado que a omissão ou o erro foi intencional, caracterizando dolo, fraude ou simulação, a multa pode ser qualificada. Multa de até 150% do imposto devido. Essa penalidade é aplicada em casos mais graves, como tentativa deliberada de ocultar informações financeiras. 3. Juros de mora. Além das multas, o contribuinte também está sujeito ao pagamento de juros de mora sobre o valor do imposto devido. Esses juros são calculados com base na taxa Selic acumulada, desde o mês seguinte ao vencimento do imposto até o mês em que o pagamento for efetuado. 4. Inclusão no cadastro de inadimplentes. A omissão de valores pode levar à inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM. Isso pode restringir o acesso a créditos bancários, financiamentos e até mesmo inviabilizar a participação em licitações públicas. 5. Processos administrativos e judiciais.
Casos mais graves de omissão podem resultar na abertura de um processo administrativo ou até mesmo de um processo judicial. Se o contribuinte for condenado, as consequências podem incluir ação penal. Em casos de sonegação fiscal, o contribuinte pode ser acusado criminalmente, com penas que incluem reclusão de 2 a 5 anos e multa. Bloqueio de bens. A Receita Federal pode solicitar o bloqueio de bens e valores do contribuinte como forma de garantir o pagamento dos tributos devidos. 6. Perda de benefícios fiscais. A omissão de valores também pode resultar na perda de benefícios fiscais, como a possibilidade de parcelamento de dívidas ou reduções de multas em programas de regularização fiscal. 7. Auditorias e investigações. Quando a Receita Federal identifica inconsistências ou omissões na declaração, o contribuinte pode ser selecionado para auditorias ou investigações mais aprofundadas. Essas auditorias podem exigir a apresentação de documentos comprobatórios e detalhamento das movimentações financeiras. Como evitar penalidades? Regularize-se o mais rápido possível. Caso perceba que deixou de declarar algum valor, é recomendável retificar a declaração imediatamente, antes de ser notificado pela Receita Federal. Busque assistência profissional. Consultar um contador ou especialista em impostos pode ajudar a evitar erros e omissões. Mantenha documentos organizados. Guarde todos os comprovantes, recibos e contratos relacionados às suas finanças para justificar qualquer movimentação. Conclusão: a omissão de valores na declaração de imposto de renda pode acarretar sérios problemas financeiros, legais e administrativos. Cumprir as obrigações fiscais de forma transparente e dentro dos prazos estabelecidos é a melhor forma de evitar essas penalidades e manter-se em conformidade com a lei. O processo de retificação de uma declaração de imposto de renda é uma ferramenta importante oferecida pela Receita Federal para corrigir erros ou omissões na declaração já enviada. Por meio desse recurso, o contribuinte pode ajustar informações incorretas ou acrescentar dados que foram esquecidos, garantindo que a declaração esteja em conformidade com as exigências legais. Aqui está uma explicação detalhada sobre como funciona esse processo. 1. Quem pode retificar? Qualquer contribuinte que tenha enviado a declaração original no prazo estipulado pela Receita Federal pode realizar a retificação. Não há um limite específico para o número de vezes que uma declaração pode ser retificada, desde que o contribuinte esteja dentro do prazo regular para tal. 2. Prazo para retificação. Desde 2020, não há mais prazo específico para retificação de declarações, desde que estas não estejam sob procedimento de fiscalização. Anteriormente, o limite para retificação era de 5 anos. Apesar da flexibilidade no prazo, é recomendável corrigir as informações assim que o erro ou a omissão for identificado. 3. Como realizar a retificação? A retificação pode ser feita de forma simples e prática, utilizando os sistemas disponíveis pela Receita Federal. Acesso ao Programa Gerador da Declaração, PGD. O contribuinte deve acessar o mesmo programa utilizado para elaborar a declaração original e abrir a declaração enviada. Ao marcar a opção Retificadora, o sistema permitirá corrigir os campos desejados. Acesso pelo ECAC. Também é possível realizar a retificação através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ECAC. Nesse caso, o contribuinte deve acessar sua conta no portal, utilizando login e senha ou código de acesso gerados previamente. 4. Declaração retificadora versus original. No ato de realizar a retificação, é importante que o contribuinte informe o número do recibo da declaração original. Essa identificação vincula a declaração retificadora à original. Na retificadora, as informações corrigidas substituem as informações anteriores e não são realizadas alterações parciais. 5. Erros comuns que podem ser corrigidos. A retificação é útil para corrigir uma ampla variedade de erros, tais como inclusão ou correção de rendimentos tributáveis e isentos, alteração de dados pessoais, como endereço, inclusão de dependentes ou exclusão de dependentes declarados incorretamente, ajustes em deduções, educação, saúde, previdência, entre outros. 6. Cuidados ao retificar. Evitar inconsistências. Antes de realizar a retificação, é importante revisar todas as informações para garantir que estejam corretas. Informações inconsistentes podem gerar pendências ou até mesmo uma malha fina. Guarde comprovantes. Tenha todos os documentos que justifiquem as alterações realizadas para eventuais solicitações futuras da Receita. 7. Consequências da retificação. Uma declaração retificada que esteja correta não gera penalidades. Pelo contrário, ela demonstra a boa-fé do contribuinte em regularizar sua situação. No entanto, se a retificação resultar em aumento de imposto devido, serão cobrados juros e multa proporcional pelo atraso no pagamento.
8. O que não pode ser retificado. Existem algumas restrições para a retificação. Declarações que já estão sob procedimento de fiscalização ou auditoria não podem ser corrigidas via retificadora. Caso tenha ocorrido a troca entre os modelos de declaração, simplificada para completa, ou vice-versa, após o prazo de entrega, também não será possível realizar alteração. 9. Malha fina e a retificação. Se o contribuinte for notificado pela Receita Federal para prestar esclarecimentos, é possível que a declaração já esteja em malha fina. Nesse caso, qualquer correção deve ser feita no atendimento solicitado pela Receita, e não pelo processo convencional de retificação. Conclusão. A retificação de declarações é uma opção essencial para garantir que as informações fiscais do contribuinte estejam corretas e atualizadas. O processo é simples, acessível e pode evitar problemas futuros com a Receita Federal, como multas ou investigações. O ideal é que os contribuintes revisem sua declaração antes de enviá-la, mas, caso identifiquem algum erro após o envio, o recurso de retificação é a melhor solução para regularizar a situação. Chegamos ao fim de um conteúdo explicativo sobre recebimentos pelo Banco Santander. Deixa seu like e compartilha. Até o próximo vídeo.